Olá! Você sabe o que é corrente contínua e corrente alternada? Na aula de hoje vamos entender melhor essas definições, mas antes vamos conhecer um pouco da história por trás das correntes. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico. A intensidade da corrente elétrica é determinada pela razão entre a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma determinada seção de um condutor pelo tempo gasto na passagem dessas cargas. Ou seja, uma corrente elétrica é simplesmente o fluxo de elétrons através de um condutor. Assim, esse fluxo pode ocorrer de duas formas. A corrente elétrica é dita como corrente contínua quando o seu sentido no circuito é único, ou seja, o movimento dos portadores de carga que compõem a corrente sempre acontecem da mesma forma. Esse é o caso, por exemplo, de circuitos abastecidos por pilhas e baterias. Quando o sentido de movimento dos portadores de carga é variável, fazendo um movimento de vai e vem, a corrente elétrica é denominada como corrente alternada, AC. É esse tipo de corrente que abastece as nossas casas e a maioria dos ambientes aí que a gente tem eletricidade. A corrente alternada parece mais complexa. Então, por que usamos ela para a maioria das coisas? Para entender, vamos falar um pouco da história. Até o final do século XIX, os poucos lugares que possuíam equipamentos elétricos eram abastecidos por corrente contínua, vendida e defendida pelo inventor Thomas Edison. No entanto, a corrente contínua possuía um grave problema. Grande parte da sua potência elétrica era perdida através dos cabos de transmissão. Portanto, era inviável a transmissão de eletricidade a longas distâncias. Dessa forma, para expandir o uso de energia elétrica, seria necessário a construção de uma usina elétrica próxima de cada centro urbano. Imagina isso, inviável, né? Tendo consciência desse problema, Nikola Tesla, que era ex-funcionário de Thomas Edison, surgiu com a solução, a corrente alternada. Ou seja, com o uso de certos equipamentos, a corrente alternada poderia ser transportada a longas distâncias sem muita perda de potência, a solução. Isso fez com que os dois começassem uma disputa pelo direito de levar eletricidade a diversas cidades americanas. Foi assim que a Batalha das Correntes começou. Visto que não tinha chances contra seu concorrente, Edison optou por uma estratégia mais ousada. Iniciou uma campanha de desinformação, tentando fazer a população acreditar que a corrente alternada de Tesla era extremamente perigosa. Mas nada disso resolveu, nada disso adiantou. E no fim, Tesla ganhou a batalha e o direito de levar eletricidade para as cidades. Para isso, geradores hidrelétricos foram construídos nas cataratas do Niágara. A partir desse momento, começa a expansão da energia elétrica e seus benefícios para todos. Como falamos no início, a corrente contínua é quando o movimento ordenado dos elétrons for somente em uma direção. Os elétrons vão percorrer o condutor apenas em um sentido. Isso vai gerar uma corrente elétrica contínua. Quer dizer, os elétrons vão seguir continuamente em uma única direção. Uma filinha ali, ó, interminável. Se for representar em um gráfico em função do tempo, temos uma corrente linear. Tesla, através de seus estudos, identificou que não era necessário o elétron percorrer um sentido só.
Se ele fizesse esse movimento de vai e vem, também teria uma corrente elétrica, porém com uma variação no decorrer do tempo. Se colocar no gráfico essa corrente alternada, temos uma onda senoidal. O que é a onda senoidal? Ela parte de um ponto zero, então vamos imaginar uma linha, ela parte de um ponto zero, vai ao ponto máximo, desce ao ponto mínimo, volta ao ponto zero. E esse é o ciclo da onda senoidal. Basicamente, essa é a definição de corrente contínua e corrente alternada. Até a próxima aula.